Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se existe alguma profecia que fale do futuro do Brasil. E, obviamente, todos nós brasileiros estamos interessados em saber qual é o futuro do Brasil, sempre conhecido como o país do futuro. Sim, existe uma profecia, existem muitas profecias que falam do futuro do Brasil e de tudo que você deseja ou precisa saber sobre o futuro do Brasil. Para isso, basta você procurar na Bíblia saber mais de Babilônia a Grande, ali em Apocalipse, a grande meretriz que é descrita em Apocalipse. Não quero dizer com isso que o Brasil seja uma meretriz, mas o Brasil e os outros países das Américas são extensões dos países da Europa, com as suas línguas e costumes, inclusive se identificando como países que acolheram o cristianismo, ao contrário dos países do Oriente Médio e do Extremo Oriente. Por isso, o Brasil está incluído na grande meretriz, que é a esfera ou conjunto da cristandade apóstata, que vai apostatar e receber o anticristo, a besta e o falso profeta nos tempos ainda futuros. Portanto, eu creio que esses países das Américas entrem na mesma condenação que está reservada à Europa cristianizada, que durante o reino de 1000 anos de Cristo na Terra irá se transformar num deserto inabitável e é identificada como Babilônia a Grande e também a grande meretriz no livro de Apocalipse. Ao contrário dos que pensam que o cristianismo no Ocidente esteja crescendo e prosperando, a verdade é que o que está crescendo realmente é a árvore de mostarda, com as suas aves malignas aninhadas nos seus galhos, e também está crescendo a massa fermentada de má doutrina, que são duas coisas em Mateus 13, nas parábolas de Mateus capítulo 13, que representam o reino dos céus aqui na terra. O reino dos céus não é o céu. O reino dos céus é a esfera da profissão dos que reconhecem o Rei e Senhor Jesus, não necessariamente crendo nele ou se sujeitando a ele, mas ao menos o reconhecendo nos seus direitos. No reino dos céus existem joio e trigo, convivendo juntos. O que cresce no Ocidente, portanto, é também o fato de que o nome de Cristo está cada dia mais sendo tripudiado nessa grande casa que é a cristandade, chamada de Babilônia, no livro de Apocalipse. A Europa teve o seu momento de conhecer o Evangelho, teve muitos tocados pelo mesmo Evangelho e promoveu uma era sem precedentes de evangelização do mundo. Só depois abandonou de vez toda a confissão cristã e hoje você encontra basicamente ateísmo espalhado por toda a Europa e até mesmo as antigas capelas, que eram até monumentos históricos, coisas de arquitetura antiga cristã, foram transformadas na Europa em casas de show. Se você for na França, se você for na Inglaterra, na Alemanha, vai encontrar casas de shows instaladas nas antigas capelas. Agora, nas Américas, é a vez dos pregadores da prosperidade literalmente sapatearem sobre o cristianismo e aproveitarem a deixa para enriquecer a custa também da palavra de Deus. No arrebatamento, Cristo virá buscar todos os salvos que estão espalhados por essas terras e também pelas igrejas que os homens criaram, deixando apenas a casca das organizações aqui na terra, ainda cheias de professos, mas vazias de salvos, cheias de pessoas que apenas professam crer, mas nunca creram efetivamente. Os perdidos que permanecerem nessas cascas de aparência cristã, um dia rejeitaram o amor da verdade, e isso fará com que creiam na mentira do anticristo. Deus mesmo fará com que eles creiam assim. Então, no reino milenar de Cristo na terra, no qual entrarão os que se converterem após o arrebatamento da igreja, as terras que antes receberam a luz do Evangelho, como a Europa e as Américas, passarão 1000 anos em completa desolação. Bruce Anstey, no seu livro Acontecimentos Proféticos, faz este comentário: nas nações ocidentais as pessoas serão tão raras quanto ouro. Isto será por causa da morte decorrente das catástrofes, doenças e guerras. Mas principalmente porque os anjos de Deus passarão por essas terras, tirando delas os ímpios vivos e lançando-os no lago de fogo. Isso é o chamado a colheita. A população diminuirá ainda mais depois que os anjos passarem por essas terras, porque muitos dos que sobrarem irão retornar às suas pátrias de origem.
Isso você encontra em Isaías 13, versículo 12, Isaías 14, 23, 24, 6, em Jeremias 50, 3, versículo 39 também, em Jeremias capítulo 51, versículo 2, Apocalipse 6, 3 ao 8, Mateus 13, 41 ao 42, Mateus 24, 36 ao 41, e as grandes cidades da Europa e América ficarão praticamente desabitadas durante o milênio, depois que os anjos passarem por elas fazendo a colheita e separando os ímpios dos justos. As feras do campo rugirão nas casas e edifícios das cidades desoladas. Isaías 13, 19 a 22. E Jeremias 50, versículo 3 e versículos 39 a 40. E Jeremias 51, versículos 26, 29 e 43. Eu gosto de pensar na condição das Américas e da Europa durante o milênio como um seriado que tem de um documentário, eu creio que é do History Channel, que chama-se O Mundo Sem Ninguém, onde eles mostram a deterioração das cidades com o passar dos anos e tudo vai desmontando, desmoronando, até que no final nada mais resta do que floresta, animais e ruínas do que antes foram grandes metrópoles como Londres, Nova York, Berlim, Paris e tantas outras, e também no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Tudo vai realmente ficar devastado, desolado no futuro, quando Cristo estiver reinando por 1000 anos na Terra. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.